frase de caminhão: a primeira ilusão do homem começa na chupeta. Essa é a frase: a primeira ilusão do homem começa na chupeta. A gente fala do homem, mas o homem aqui pode ser homem e mulher, tá? Homem e humanidade. Essa é a frase do caminhão que roda em vários caminhões por aí, né? É uma frase de humor, mas profunda. Nós vamos falar disso hoje, sobre essa frase. O que é isso? Por que a primeira ilusão do homem é a chupeta? Vamos entender? Vamos lá, então seja bem-vindo a você no canal da Defensa Cursos Especiais Motoristas de Alto Valor. Meu nome é Sérgio de Moraes Lima e a gente vai traçar essa frase que roda aí nas rodovias, nos caminhões, no paralama, no para-choque. Tá aí falando muito da pessoa que está transportando essa frase, tá? Porque ninguém transporta nada à toa, nada é à toa nesse mundo. Então vamos lá. Então a frase é: a primeira ilusão do homem é a chupeta. Vamos lá. Segundo Freud, o pai da psicanálise, ele falou o seguinte, que existe uma coisa chamada, inclusive viu no coach também, tá? Estou trazendo alguns caras aqui que são papas no assunto. Eles falaram o seguinte, que a criança, entre 6 meses e 4 anos, ela escolhe muitas vezes um objeto de transição. O que é um objeto de transição? É um apego emocional. Afinal de contas, ela está saindo, ela era uma só com a mãe dela e agora ela começa a se ver sozinha no mundo. E às vezes precisa desse apoio, tá? Para não se sentir tão sozinha. Então às vezes ela pega uma chupeta, um paninho, uma naninha, às vezes ela pega o próprio cabelo dela, alguma parte do corpo que ela vai usar como objeto de transição. Normalmente depois dos 4 anos isso passa, tá? Então é um apego emocional. E é um apego emocional, por isso que a gente fala que é ilusão, né? Mas é um apego emocional que muita gente, quando isso não é bem trabalhado, cara, infelizmente muitas vezes não é, o cara leva isso pro resto da vida. Mas a chupeta, ele pode trocar a chupeta por cigarro, por exemplo. Ele pode trocar a chupeta por bebida, tá? Continua atrás do objeto de transição. Percebe? Quer dizer, ele cresceu no corpo, essa pessoa cresceu no corpo, mas não cresceu na mente. É o que a gente chama de pessoas infantis, né? E às vezes está com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos ainda com fertilidade. Aí mora na casa da mãe e do pai, entendeu? Não consegue soltar isso, tá? Ainda fica achando que toda empresa que ele trabalha tem que dar tudo para ele. É como se ele fosse uma criança. Olha, vou falar uma coisa para você, cara. Trabalhando como motorista, até o curso do cara quando vence, a habilitação do cara quando vence, o cara fica com raiva, não são todos, lógico, achando que a empresa é que tinha que avisar ele. Não, mas a empresa tem que me avisar quando o meu curso vence. Não, o curso é seu, é você que tem que saber. Ou, você não tem mais a mãe não, tá? Mas a empresa tem que me avisar quando vence minha habilitação. A empresa tem que me dar isso, a empresa tem que me dar essa condição, a empresa tem que me valorizar, a empresa tem que isso, tem que isso. Ou, você está ali, meu filho, para trabalhar, para dar o seu melhor para a empresa. Tá? Em troca você vai receber um salário. Percebe isso? Agora, querer outras coisas emocionais além disso chama-se infantilidade. Então muita gente vê a empresa como se fosse a mãe, né? Porque mãe é aquela que nutre, então a empresa também acaba nutrindo, e aí o cara faz essa relação. É consciente? Não, é inconsciente, tá? Mas a gente começa a ver uma pessoa infantil, um adulto que é chamado infantil. E muitas vezes esse adulto infantil, às vezes ele casa com uma mulher, ou ele casa com o homem, na verdade não é a mulher dele, ele casou com a mãe. Aí ele acha que a mulher tem que fazer tudo para ele, né? É a mulher que decide que ele vai vestir, se ele vai fazer, se ele não vai fazer, ou é o marido que decide isso e aquilo, entendeu? Dá chilique, procura essa pessoa. Então assim, existe muita coisa nesse negócio de chupeta, por isso que a gente fala que é ilusão. É ilusão mesmo, é uma ilusão, porque existe um período certo. O período certo é aquele período entre 6 meses e 4 anos no máximo, tá? Passou disso, começa a ser disfuncional. Por isso essa frase, né? A primeira ilusão do homem é uma chupeta. Porque a criança, quando ela usa esse objeto de transição que a gente chama, tá? Para ela é como se ela estivesse com a mãe dela. Então é uma ilusão, ela não está com a mãe, tá? Às vezes é um bichinho de pelúcia, né? Então ela tá ali num processo amadurecendo sua psique. Então, para ela, entre largar a mãe, não ser uma com a mãe, tá? Para ser um indivíduo, é muito difícil. Ela usa por isso que é transição,
transitar aí, né? Entre uma coisa toda, ele ter ilusão de achar que a chupeta é como se fosse o peito da mãe, entendeu? Que aquele ursinho de pelúcia é como se fosse a mãe abraçando ele. E assim vai, tá? Tem outra naninha e tudo mais, o paninho e assim vai. Então, é a primeira ilusão? É a primeira ilusão mesmo, tá certo? Mas tem gente que continua com essa ilusão por muito tempo. Então, é isso que essa frase quer dizer aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda, não concorda, coloca nos comentários pra gente discutir aí. Quando falo discutir, não é brigar, é discutir, é trocar ideia. Beleza? Então dá um clique aí, dá um gostei aí, aperta o sininho, dá um like. Ajuda nós aí. Tamo junto. Até a próxima.